seu sucesso depende mais de você do que de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já fez. A parte dele já está decretada. Agora, eu quero te ensinar hoje qual é a sua participação nisso. Eu quero falar com você como construir na sua mente uma programação mental capaz de fazer de você um homem de sucesso. Só que se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada. E essa é a boa notícia. Eu sou coach, eu treino pessoas, eu desenvolvo pessoas há alguns anos. E eu tenho percebido que o seu sucesso depende mais de você do que de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já fez. A parte dele já está decretada. Agora, eu quero te ensinar hoje qual é a sua participação nisso. O que você pode fazer para ser melhor, para ter mais resultado. Quem é casado aqui? Levanta a mão assim. Ó. Uau. Quem tem filhos? Educar filhos é muito fácil. Não é? A gente chega em casa, eu tenho 2 filhos, eu chego para o Davi e digo, Davi, vai tomar banho. Ele fala, claro papai, é um prazer te obedecer. Não é assim não? Aí eu falo assim, Davi, Sofia, está na hora de fazer tarefa da escola. Sabe o que eles falam? Nem precisa avisar, já fiz. É assim, gente? Não é, mas é um desafio, né? E o que você vai fazer? Tudo começa na sua mente. Tudo começa na mente. E eu quero começar lendo justamente um versículo. Você vai abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 25, versículo 26. Provérbios 25, capítulo 25, versículo 26. Eu tenho uma versão aqui, eu vou ler em 2 versões diferentes. Uma delas diz assim: como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Uma outra versão diz assim: a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Eu gosto de assistir um programa de TV chamado Mayday Desastres Aéreos. Ele explica, porque hoje mesmo eu estava assistindo em casa antes de vir para cá. Aliás, em casa não, estava assistindo no hotel. Cheguei no hotel e estava passando, eu estava assistindo. E esse programa ele faz o seguinte, ele pega um acidente aéreo e tenta explicar por que aquele avião caiu. Então, antes de promover qualquer correção no procedimento de aproximação da pista, no procedimento de pouso, em todas as tentativas que os pilotos precisam fazer para pousar o avião em segurança, antes de fazer qualquer correção, eu preciso entender por que aquele avião caiu. Quando um avião cai, eles fazem primeiro uma investigação, descobrem nos mínimos detalhes por que ele caiu para saber o que tem que ser feito. Significa que antes de provocar qualquer mudança na nossa vida, a gente tem que entender o que está acontecendo de errado. É mais ou menos a mesma coisa. E aí eu assisti um programa onde 18 pessoas estavam a bordo de um pequeno avião, sendo que 16 eram passageiros e 2 tripulantes, o piloto e o copiloto. Um avião pequeno, não tem comissário. E esse avião já tinha decolado de manhã de uma cidade, pousado em outra, decolado novamente. Ele já estava na 3ª ou 4ª cidade. A última cidade onde a tripulação iria dormir, logo em seguida, eles iam pousar pela última vez, e ali eles iriam dormir, no dia seguinte eles iam voltar para a cidade deles. 3 quilômetros antes de ele chegar na pista, já alinhado com a pista, ele bate nas árvores, ou seja, ele se aproxima do chão antes da hora, bate nas árvores, e todas as pessoas a bordo morrem. E agora eles precisam fazer uma investigação para entender por que esse avião caiu. E eles descobrem o seguinte, todo mundo sabe que o avião tem aquela caixa preta que arquiva todas as informações de voo, de voz e tudo mais. E descobriram uma informação extremamente importante. O copiloto, que tinha como função em um procedimento de pouso daquela aeronave, a função dele era informar o piloto qual a altitude da aeronave até o avião tocar na pista. O papel dele era olhar no altímetro
e falar 900 metros de altura, 850, 800, 750. Era isso que ele tinha que fazer. E o piloto ia seguindo passo a passo o checklist dele. Eu vou repetir, o papel do copiloto era apenas olhar para o altímetro e informar o piloto a altitude que eles estavam até que o avião tocasse o solo. Acharam as caixas pretas e não ouviram o copiloto fazer isso. O copiloto descumpriu um procedimento de pouso. E a pergunta que eu faço é, ele descumpriu um procedimento simples ou complexo? Muito simples. Primeira conclusão da equipe que estava investigando era que o responsável pela colisão, pela queda, pela morte das 18 pessoas era o copiloto. Agora vão investigar a vida do copiloto. E descobrem que o copiloto, desde criança, dizia para todo mundo que Deus tinha colocado dentro do coração dele uma vocação. E a vocação seria que ele seria um grande piloto. Desde criança ele sonha em ser piloto, ele entra na escola para ser piloto, ele simplesmente foi o melhor aluno da turma. Quando a tripulação chegava em uma cidade, que eles iriam para o hotel dormir, as pessoas, os outros do avião, iam passear na cidade. É como se você trabalhasse numa companhia aérea e o seu último voo fosse em Salvador e você não conhece Salvador, você pega os amigos do avião e vão fazer o quê? Vão passear para conhecer a cidade. Ele era o único que não fazia isso. Ele ficava no hotel estudando para ser um piloto ainda melhor. E com essa descoberta, a equipe de investigação pensou, como que alguém que nasce acreditando que nasceu para ser piloto, é o melhor aluno da turma, enquanto os outros dormem, ele estuda ainda mais para ser melhor. Como ele pode ter deixado de cumprir um procedimento tão simples? Foram agora investigar a vida do piloto. E descobriram que o piloto, mais ou menos 6 meses antes desse acidente, ele recebeu uma notícia da companhia aérea. E a notícia foi a seguinte, você vai ter que mudar de cidade, porque nós estamos transferindo todos os pilotos e copilotos e comissários da empresa para algumas cidades aqui nos Estados Unidos e você precisa escolher agora em qual das 3 cidades você quer morar. Só que o piloto, ele nasceu na cidade onde ele morava, ali ele conheceu a esposa, ali ele tem amigos de infância, ali ele faz o churrasco de final de semana, ali os filhos nasceram, ali os pais dele moram. A família da esposa também, e ele se sentiu, naquele momento, injustiçado. E a partir daí, ele se deixou levar, pela dor que ele permitiu que entrasse dentro do seu coração. 6 meses depois, ele entra no avião de manhã e já começa a maltratar o copiloto. Ele transfere toda a dor que ele sentiu pela obrigação de ter mudado de uma cidade, ele começa a transferir toda essa dor para o copiloto, um menino que nasceu para ser piloto, que foi o melhor aluno da turma e que enquanto todos dormiam, ele estudava para ser ainda melhor. E aí as gravações são do tipo, ele xinga, ele usa palavras de baixo calão, ele humilha, ele coloca para baixo o copiloto o tempo todo. Pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Só que quando você é ferido por alguém, você pode perder a sua capacidade de fazer até aquilo que é simples. Agora, o responsável por tudo isso, quem é? O piloto. Mas será que é o piloto mesmo? Eu vou ler novamente o versículo. Provérbios 25, 26. Eu queria que você agora pegasse esse versículo e contextualizasse, colocasse ele dentro dessa história que eu acabei de contar. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má. Quem é a pessoa boa? O copiloto ou o piloto? O copiloto é a pessoa boa. Que se deixa levar pela pessoa má. Quem é o mal? O piloto. É como uma fonte de água barrenta. Como um poço contaminado. O copiloto se deixou levar pela pessoa má. Ele foi influenciado pela pessoa má. E é mais ou menos isso que eu quero falar com você hoje. Quem tem filhos aqui sabe que a gente liga a televisão, a criança assiste um programa de televisão de criança, no meio daquele programa vem uma propaganda, provavelmente de um brinquedo.
E aí o seu filho assistindo aquela propaganda de brinquedo, ele não sabe se você tem ou não dinheiro para comprar aquele brinquedo, mas ele te chama e faz o quê? Papai, é esse aqui que eu quero. Passa mais uns dias, ele assiste um outro programa, ele vê um outro brinquedo, ele chama você e diz, é esse aqui que eu quero, mas agora já é outro brinquedo. Um ano depois ele já pediu um monte de brinquedo, e você chega para ele e diz assim, filho, pelo amor de Deus, você não sabe o que você quer. Deixa eu te explicar, seu filho sabe o que quer. Ele quer tudo, porque ele acredita que tudo é possível. Ele simplesmente ainda não foi influenciado pelo homem mau. É por isso que ele ainda tem dentro dele a essência divina, a ponto de pedir qualquer coisa, porque ele acredita que tudo é possível. Mas o tempo vai passando, as influências, os estímulos, as informações vão entrando na mente desse menino, e vai chegar uma hora que ele vai pedir muito ou pouca coisa. Ele vai pedir pouca coisa. Porque o homem mau entrou na vida dele, e esse homem mau pode ser o próprio pai, que disse, filho, não, para quê? Não faz sentido. Uma criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, o que ela diz para você? Eu já ouvi dos meus filhos e de outras crianças, quando eu crescer eu quero ser pintor, cantor, professor, médico, lixeiro. Quando eu crescer eu quero ser palhaço. Quando eu crescer eu quero ser policial, eu quero ser artista. Criança pede um monte de coisa. Seu filho chega para você hoje e diz assim, papai, quando eu crescer eu quero ser palhaço. O que você diria para ele? Pensa comigo, o que você diria para ele? Não, filho, palhaço não. Se você disse palhaço não, você foi o homem bom ou o homem mau? Meu filho falou para mim que quando crescer queria ser palhaço. Eu disse para ele, filho, você vai ser o palhaço mais engraçado de todos, vai trabalhar no circo de alguém durante algum tempo, até que você vai aprender como criar o próprio circo. E quando você criar o seu circo, vai ser o mais famoso do mundo. Ele permaneceu nesse sonho o tempo todo? Não. Tempos depois ele falou, papai, quero ser policial. A minha esposa ouviu ele falando comigo, eu quero ser policial. E a esposa, gentil, romântica, da cozinha, disse, não! Não é assim? Você riu porque se identificou. E eu falei, Davi, o que a mamãe quis dizer é que não tem problema. Você pode ser policial, você vai ser o mais inteligente de todos, vai desvendar os crimes mais complexos que existem e vai viver dando entrevista na televisão porque será famoso. Não diga não para o sonho do seu filho, porque você não sabe o sonho que está dentro dele que foi colocado por Deus. Quando você diz não para um sonho do seu filho, você é o homem mau. Mas eu não estou falando do seu filho, eu estou falando de você, porque alguém disse não para você. Hoje aqui o assunto é você. Meu filho mudou de ideia e disse que queria ser cozinheiro. Quando ele falou cozinheiro para mim, eu disse que seria chefe de cozinha. E que ele ia cozinhar tão bem que o restaurante dele seria o mais chique de Paris. E quando eu falei isso para o meu filho, ele olhou para mim e falou assim, papai, igual aquele desenho Ratatouille? E eu disse, é. Mas tudo que eu estou falando para vocês, os pais de vocês já fizeram isso. Você dizia o que você queria ser, e o papai dizia, é isso, filho, acredita, pode sim. Não foi bem assim, né? Uma criança acredita que tudo é possível, ela vive a essência de Deus nela. O adulto, ele já não tem mais tanta fé como uma criança. Ele já não acredita em tantas coisas como uma criança. Ele já não é tão sábio como uma criança. Eu gosto de fazer o seguinte, é a mente de rico e a mente de pobre. Eu não estou falando de rico ou pobre de dinheiro, muito menos de espírito. Eu estou falando rico e pobre de possibilidades. A criança acredita em um mundo de infinitas possibilidades, ela tem a mente de rico. E quando a gente acredita em limitadas possibilidades, a nossa mente é de quê? De pobre. Vocês entenderam que não é pobre de dinheiro? Então Deus nos fez com infinitas ou limitadas possibilidades? Infinitas. Mas por que a gente pode, ao longo da jornada, ter deixado de pensar assim? Aí entra um personagem da Bíblia. Salomão. Salomão começa a vida dele fazendo as melhores ou as piores escolhas?
Salomão começa fazendo as melhores escolhas, mas ele termina a vida fazendo as piores escolhas. Ele aprendeu a fazer as melhores escolhas com quem? Com o pai dele. E aí eu queria que você abrisse também sua Bíblia, que eu quero contar uma história. Também em Provérbios, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo número 3. Deus aparece para Salomão e diz assim: Salomão, o que você quer? Peça que eu te dou. O que ele pediu? Sabedoria. Será que Salomão falou assim: Deus, é o seguinte, assim, de bate pronto, tão rápido, me dá uma semana para pensar? Ele fez isso? Não, ele deu a resposta na hora. Quando uma oportunidade aparece para você, você só precisa dar a resposta. E por que a gente demora tanto para responder? Porque a respeito daquilo que foi oferecido, a gente não tinha jamais pensado naquilo, não tinha uma informação na nossa mente a respeito daquilo. Quando alguém te oferece uma oportunidade de emprego, você não tem que pensar, você precisa dar resposta. Você já devia ter pensado antes. Você não tem que orar, você já tinha que ter orado antes. Não, deixa eu orar. Ok, tem que orar. O problema é o momento em que você está fazendo isso. Porque a oportunidade vem, mas ela vai na mesma velocidade. Deus apareceu e falou: Salomão, o que você quer? E ele disse o quê? Eu quero sabedoria. Eu quero mostrar duas coisas aqui. Que tipo de sabedoria que ele pediu e por que ele pediu sabedoria. Vocês vão falar: ele pediu sabedoria porque ele queria julgar o povo de forma sábia. Perfeito. Mas por que ele pediu sabedoria? Por que ele não pensou? Por que ele não falou assim: me dá uma semana, preciso me reunir com a minha família, preciso ouvir meus conselheiros? Por que ele não fez isso? Vamos ler Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo de 3 a 11. Salomão está contando uma história. Ele está falando como é que ele ouviu algo do pai dele. Ele disse assim: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Ele ouviu isso de quem? Do pai. Ele ouviu que o filho, ele ouviu do pai que ele deveria adquirir a sabedoria. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartas das minhas palavras, das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís. Adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Salomão cresceu ouvindo do pai que ele deveria buscar o quê? A sabedoria. Nesse texto aqui tem pelo menos 6 vezes ele ouvindo do pai que ele deveria buscar a sabedoria. Eu quero falar com você como construir na sua mente uma programação mental capaz de fazer de você um homem de sucesso. Em tudo que você colocar a sua mão. Primeira coisa, se você puder anotar aí, anota. Como? No coaching a gente chama de crenças. Crenças que vão te impulsionar, crenças que vão te limitar, crenças limitantes, impedem você de alcançar o que você nasceu para alcançar. Crenças que vão te impulsionar, vão favorecer. Vão colocar você num lugar de honra, num lugar de vitória, de reconhecimento. Como programar a mente de alguém? Número 1, anota aí. Você tem que dizer para ele o quê? Salomão ouviu do pai o quê? E o que nesse texto é sabedoria. Busque a sabedoria. Com tudo que possuís, busque a sabedoria. A sabedoria é a coisa mais importante. Salomão ouviu do pai o quê? Se você programa a mente de alguém, essa programação tem uma técnica e a técnica é dizer, número 1, o quê? A pergunta é, o que você ouviu até aqui? O que você está
falando para os seus filhos? O que você está falando para a sua esposa? Para as pessoas que te amam, para as pessoas que precisam de você? E aí, o que você diz determina se você é o homem bom ou o homem mau. O que? Sabedoria. Número 2, você quer programar a mente de alguém? Diga para ela por quê. O que? Sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vai multiplicar os anos de vida. Porque a sabedoria vai te honrar, vai te exaltar, vai te conservar. A sabedoria vai te dar uma coroa de glória. É por isso que uma criança que tem a essência de Deus dentro dela, quando a gente diz para ela, não, não faz isso, ela fala o quê? Por quê? Só que a gente se cansa e diz assim, porque eu sou seu pai, e eu sei o que é o melhor para você. Você negou ao seu filho aquilo que é a essência de Deus, que tem a ver com a mente dele. Ele pergunta por quê? Porque ele quer ser convencido por você. Por que eu não posso? E quando você diz assim, papai, posso dormir na casa de fulano? Ele fala, pergunta para sua mãe. Mamãe, dorme na casa de fulano? Pergunta para o seu pai. Isso aconteceu só na minha casa? Não, ninguém tem o porquê, ninguém tem uma resposta, ninguém diz nada. Essa criança cresce com a mente programada para infinitas possibilidades ou limitadas possibilidades? Limitadas. Você quer programar a mente de alguém? Diga para ela o quê? Diga para ela por quê. Vou contar um exemplo. Mulher casou e demorou 9 meses para consumar o casamento. Quando ela era adolescente, ela estava dentro do quarto se tocando. Mamãe entrou no quarto e chamou a atenção dela, explicou de um jeito errado e disse algumas coisas do tipo, não faça mais isso, Deus não gosta, e se você continuar assim, sua florzinha vai murchar. Você acha que uma mãe, quando pega um filho, uma filha se tocando e diz não faz isso e orienta por quê? Cada um tem seus princípios e valores, seu jeito de explicar, mas essa mãe explicou desse jeito. Você acha que essa mãe explicou uma única vez para a filha e nunca mais falou disso? Não, ela falou o quê? Não se toca. Por quê? Sua florzinha vai murchar. Como é que eu programo a mente de alguém dizendo o quê? Por quê? A mente dela foi programada. A pergunta é, essa menina provavelmente ouviu isso uma única vez ou várias vezes da mãe? Várias vezes. Anota o terceiro item aí para programação mental. O primeiro item é o quê? O quê? Segundo item? Por quê? Terceiro item? Repetição. Fazer isso de forma repetitiva. Essa menina casou, 9 meses depois não tinha consumado o casamento porque desenvolveu algo chamado vaginismo. Vou te explicar o que é vaginismo. Vaginismo, a musculatura da vagina se contrai a ponto de fechar a vagina, não passa nem o Wi-Fi. Nove meses. A florzinha murchou. Aconteceu. Você está entendendo hoje que palavras realmente têm o quê? Muito poder, não é pouco não. O quê? Por quê? De forma repetitiva. Salomão fala assim, ó, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Quarto item. Intimidade. O que você diz para as pessoas? Por que você explica isso? De forma repetitiva, em um ambiente de intimidade, ou você decreta o sucesso para essa pessoa, ou o fracasso. Salomão ouviu o quê? Sabedoria. Por quê? Vai te guardar, vai te honrar, vai multiplicar os seus anos de vida, vai te conservar, vai te dar uma coroa de glória, um diadema de graça. O quê? Por quê? Ouviu isso do pai em um único texto, 6 vezes, em um único texto. 6 vezes, de forma repetitiva. Davi e Salomão conversando, ambiente de intimidade. Quando Deus apareceu, o que você quer? A mente de Salomão fez o quê? É óbvio que eu quero sabedoria. Se Deus aparecer para você hoje, como apareceu para Salomão, você vai pedir nada mais do que aquilo que você já ouviu até aqui. Então essa é a programação. Eu preciso de um ambiente de intimidade, intimidade programa. Com quem você está compartilhando a sua intimidade? Você está dando intimidade para quem?
Intimidade, eu costumo dizer que é a chave que dá acesso às suas emoções. Quanto mais pessoas íntimas você tem, próximas a você, amigos íntimos você tem, mais pessoas têm acesso às suas emoções, mais pessoas têm condições de programar a sua mente. Qual é o programa de TV que você assiste? Qual é o livro que você está lendo? Quais são as amizades que você está cultivando, criando? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Tudo isso está programando a sua mente. A mente foi programada. Só que se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada, e essa é a boa notícia. Mas para reprogramar a mente, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa, só que eu preciso mudar o quê e o porquê. Salomão agora é o homem mais sábio, começa a julgar as pessoas de maneira inteligentíssima, e N exemplos na Bíblia de julgamentos que a gente olha e fala, uau, como ele tirou isso? Da onde ele tirou isso? Ele pediu para Deus inteligência. Mas a pergunta é, ele recebeu de Deus uma inteligência cognitiva, cérebro, QI, ou ele pediu para Deus uma inteligência emocional? Você já parou para pensar nisso? Márcio, eu acho que ele ficou mais inteligente. Aí se ele faz um teste de QI, ele fica no nível, muito mais inteligente. Deixa eu te explicar. 90% da população brasileira tem um QI, coeficiente de inteligência, na média. 5% está acima da média. 5% está abaixo da média. Mas não é o QI que define o seu sucesso. Porque quando a gente fala de programação mental, não é no QI, não é no cognitivo, não é no cérebro, é nas emoções. Salomão pediu sabedoria e ele recebeu inteligência. Mas ele recebeu inteligência emocional. O seu sucesso depende de inteligência cognitiva e de inteligência emocional. 20% do seu sucesso como homem, na sua carreira, na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com Deus, exige de você habilidades cognitivas. E não, exige habilidades cognitivas e emocionais, mas 20% é cognitivo, 80% é emocional. Exemplo, fazer exercício físico é bom ou ruim para a saúde? Me responde, gente. Exercício físico é bom ou ruim? Bom, todos nós sabemos disso. Desde que não exista uma restrição médica, fazer exercício físico é bom. Nem todos fazem. Dá para perceber, assim. Saber o que é melhor para você? Habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor exige de você habilidades emocionais. Você sabe o que é o certo. Mas entre saber o que é o certo e fazer o certo, está faltando habilidades o quê? Emocionais. Aquela pessoa do mundo que fuma, ela sabe que fumar faz mal para a saúde? Sabe, cognitivamente ela está bem. Ela sabe o que é melhor, ela sabe que ela precisa estar perto dos filhos, ela sabe que ele precisa atender a sua esposa, a esposa dele, claro, sabe disso. Mas por que não faz? Porque está faltando inteligência emocional. A inteligência cognitiva a gente só perde se houver um acidente, um AVC, Alzheimer. Tem na Bíblia alguma história de Salomão tendo um acidente vascular cerebral? Tem não? Não. Tem na Bíblia uma história de que ele estava de carruagem, competindo, fazendo uma Fórmula 1 de carruagem, e bateu e perdeu parte do cérebro. Tem essa história na Bíblia? Então ele não tem uma história que justifica Salomão perder a sua inteligência cognitiva. Mas Salomão termina a vida dele adorando outros deuses. Ele aprendeu que ele deveria adorar quantos deuses? Um Deus apenas. Ele termina adorando vários. Ele começa fazendo escolhas assertivas, corretas, e termina fazendo as suas piores escolhas. Como? Se ele não recebeu de Deus sabedoria. Ele recebeu de Deus uma sabedoria que não depende mais de Deus. Quando Deus entrega, depende de quem? De você. O que não depende mais de você é isso aqui, ó, o cérebro, o cognitivo. Eu só perco isso aqui se tiver uma doença, um acidente, coisas do tipo. Mas a minha inteligência emocional pode subir, pode descer, pode aumentar e diminuir de acordo com os estímulos que eu deixo chegar aonde? Na minha mente. De acordo com os estímulos que dizem o quê, por quê, fazem isso de forma
repetitiva e principalmente em um ambiente de intimidade. Agora a pergunta é, existe uma maior intimidade do que aquela que você pode ter com Deus? Não existe. Você tem intimidade com a sua esposa, você tem intimidade com os seus filhos, cada um num nível diferente. Você tem intimidade com alguns amigos do trabalho, com pessoas que você quer bem, com familiares. Mas a intimidade que você pode ter com Deus é a mais poderosa que existe. Sabe o que é isso? Se alguém permitiu que o homem mau entrasse na sua vida, você tem todo o poder de dar a intimidade para Deus, para ele entrar e reprogramar a sua mente, dizendo, o quê? Por quê? E ele vai fazer isso todos os dias. Mas só vai acontecer se você for íntimo dele. Porque se você não for íntimo de Deus, não vai reprogramar a sua mente. E aí a gente passa uma vida inteira tentando buscar felicidade. O que é felicidade? Pensa, mas não precisa responder. O que é a felicidade? Depende da programação que eu recebi. Meu filho pode acreditar que pode ser palhaço? Ele pode se transformar em um comediante, bem remunerado, não pode? Meu filho pode dizer que pode ser lixeiro? Ele pode ser dono de uma indústria de reciclagem. Meu filho pode dizer que pode ser professor? E pode ser o mais famoso do Brasil. Eu não retirei dele possibilidades. Talvez retiraram de você. A notícia boa é que Deus pode devolver todas elas. Mas Ele só exige de você intimidade. Só isso. Porque Ele já disse, o que já está escrito. Está na Bíblia de forma repetitiva. Por que não está acontecendo talvez na sua vida ou na vida de alguém que você conhece? Porque está faltando um dos últimos itens para programar a mente. Intimidade. Salomão aprendeu a fazer escolhas corretas. Fez a escolha correta, começa a julgar o povo com extrema sabedoria, termina fazendo as piores escolhas porque ele levou para casa dele mulheres de uma outra nação. Ele levou pessoas, mulheres, que no ambiente de intimidade, com certeza elas falavam para ele todos os dias um o quê diferente do que ele aprendeu. E elas também provavelmente justificavam o o quê falando por quê. E fizeram isso provavelmente vários dias. Salomão nem percebeu que estava fazendo as coisas erradas. Eu vou repetir, nem percebeu. Porque, para pensar comigo. Seu pai, Davi, diz assim, não adore outros deuses. É melhor para você. Conta vários exemplos, explica. Você pede sabedoria para Deus, adora a Deus e no final termina agora adorando todo mundo. Salomão deixou as coisas acontecerem porque ele deixou o homem mau entrar. O homem mau foi ele ter casado com as mulheres que pensam diferente dele. Princípios e valores diferentes. Não dê intimidade para pessoas que têm princípios e valores diferentes dos seus princípios. Porque essas pessoas, com a repetição, elas vão entrar na sua mente sem que você perceba. Não, Márcio, eu sou forte, eu oro, eu tenho intimidade com Deus, e eu não vou deixar isso acontecer. Se você der intimidade para alguém que pensa diferente, com o tempo você está pensando do mesmo jeito. E que dia que você vai perceber que você pensou diferente? Quando a dor aparecer. Quando a dor fazer você cair na real. Só que quando você é movido pela dor, você é movido em atraso. Porque alguma coisa tem que acontecer para você voltar para o caminho das infinitas possibilidades. Eu já atendi milhares de pessoas. E eu posso te dizer que se você não mudar a sua mente, as coisas não vão acontecer. Porque tudo começa na mente. Sobre tudo que você possa guardar, guarda o seu coração. Só para você entender, esse versículo bíblico está falando coração, mas até a década de 50 do século passado, os cientistas acreditavam que pensamentos, emoções e sentimentos vinham da onde? Do coração. Então é por isso que a Bíblia disse coração, senão as pessoas não entendem. Da década de 50 para cá, descobriram que pensamentos, emoções e sentimentos não vêm do coração, vêm da onde? Da mente. Aí você compra uma Bíblia numa versão mais atual, ele fala sobre tudo que você possa guardar. Guarda a sua mente, porque é dela, a mente, que procede toda a fonte de vida. E eu estou falando de programação
da mente, você pode fazer escolhas mais sábias do que Salomão. Você só precisa reprogramar a sua mente. Só isso. Você tem N sonhos para realizar, mas o que você vai realizar é aquele que você se preparou em mente, em cérebro, em emoção. Salomão perdeu o emocional, porque o emocional a gente perde pelos relacionamentos, a gente perde pelos estímulos. Quais são os sonhos que você vai realizar? Quais são as conquistas? Porque o seu teto tem que ser o piso dos seus filhos. Seus filhos têm que começar a partir da sua última realização. E todas as vezes que você está diante de um grande desafio, seu cérebro busca no passado um desafio semelhante, para te dar legitimidade. Esse é um funcionamento cerebral. Você está diante de um desafio, casamento, diante de um desafio, realização profissional. E uma das 3 coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa é se realizar profissionalmente, é fazer o que Deus colocou dentro dele, mas que as pessoas esconderam por meio das influências erradas. O palhaço é comediante, o lixeiro é empresário do ramo de reciclagem. Mas as pessoas que estavam próximas a você, a mim, quando nós éramos crianças, não acreditavam nisso e programaram a nossa mente também para não acreditar nisso. Está na hora de voltar a ter mente de uma criança. Mas uma mente de uma criança para começar, porque para executar você precisa ser um adulto. O que você vai realizar? O que é ser feliz? Ser feliz é ter prazer naquilo que você faz. Ser feliz é se entregar. Engajamento. Eu gosto, tenho prazer e também me entrego. Ser feliz também é fazer isso porque existe um propósito. 3 coisas que concretizam a felicidade na sua vida: prazer, entrega e propósito. Agora o homem mau, ele veio e com um estímulo errado, ele plantou dentro de você um evento talvez de injustiça, de dor, e a dor não retira de você o prazer, muito menos o engajamento. Quer ver? Primeiro dia de aula, garoto, adulto, não importa o tipo de aula que você foi, ensino médio, superior, ensino fundamental, primeiro dia de aula você comprou, com os recursos que você tinha, o melhor caderno que você podia. No primeiro dia de aula você leva o caderno, todas as canetas, borracha, aquela borracha que você... cheiro gostoso da borracha. Primeiro dia de aula você anota tudo que o professor fala. Se o professor espirra, você escreve: o professor espirrou. Você botou a sua melhor roupa. Olha que prazer, gente, de ir para a aula. Primeiro dia de aula. Olha que entrega. Escrevia tudo. 6 meses depois. Cadê o caderno? Cadê a borracha? Cadê a caneta? Prazer e engajamento só permanecem na sua vida se você descobrir o propósito. Minha cliente tinha que fazer um treinamento comigo, mas ela não tinha dinheiro para contratar o treinamento, e eu não sabia disso. Ela morava, que eu faço alguns treinamentos presenciais e alguns online. E aí ela morava na região sul do Brasil, não me lembro qual cidade, qual estado. Eu sei que ela não tinha dinheiro, descobri uma amiga que contratou e pediu a senha, e a menina deu a senha para ela. E sem ter contratado o treinamento, ela não poderia participar de algumas coisas do treinamento, que é só quem realmente comprou aquele treinamento poderia participar. E no final ela queria mandar um depoimento. O marido dela tinha saído de casa. Tinha uma outra mulher. E esse marido agora decidiu abandonar a esposa e viver com a mulher que era amante dele. E ela decide escrever uma carta para ele, dizendo que: muito obrigado por tudo, obrigado, eu te conheci, eu te amei, nós temos um filho, você foi especial para mim. Ela validou a vida dele e disse assim: estou te liberando, que essa escolha já não é minha, essa escolha é sua. Por que ele escolheu isso? Porque ele foi programado para isso. Como é que ele escolhe o certo? Ele precisa ser reprogramado. Ela escreveu essa carta e declarou o amor. Ele vira para ela e disse assim: nunca na minha vida eu me senti tão amado como agora. E aquele amor que ela escreveu na carta fez com que ele entendesse o amor que ele nunca entendeu. E agora, com aquele amor dentro dele, ele descobre que fez a escolha errada. Esse homem, ele se apaixonou, sabe pelo quê? Pelo friozinho na barriga. Quando você conhece aquela menina na igreja e diz: é essa que eu vou casar, você chega perto dela, pega na mão, dá um friozinho na barriga. Não dá não? Dá um friozinho na barriga? Casou com ela 6 meses depois, 2 anos depois, tem esse friozinho? Sinceramente, tem mais não.
É outro nível, não é mais esse. Um homem que não tem propósito no casamento, ele se apaixona pelo prazer e pela entrega momentânea, temporária. Quando o friozinho vai embora, ele precisa sentir friozinho aonde? Em outro lugar. Está faltando o quê? Propósito. Vamos agora para a vida profissional? Arrumou um emprego, está feliz da vida, gosta do que faz, tem prazer de acordar todos os dias de manhã, vai para o trabalho feliz da vida por causa do prazer e se entrega, e chega no trabalho e fala, o que eu tenho que fazer? Eu quero ter uma ideia nova, eu quero fazer algo diferente. Ele está ali, ó, 100% focado. Um ano depois ele já não aguenta mais. Por quê? Porque está faltando propósito. Aí ele diz para todo mundo, não gosto mais, preciso do quê? De outro emprego. Você precisa descobrir o propósito. Só que o propósito foi oculto pela dor do homem mau. Não importa se você nasceu para pilotar um avião, não importa se Deus colocou isso dentro de você. Se o homem mau entrar, ele pode ocultar isso de você. E você pode perder a sensibilidade de fazer escolhas corretas, mesmo que elas sejam simples. O avião caiu, porque alguém que nasceu para pilotar não conseguiu repetir qual era a altitude. O seu avião pode estar caindo também. O avião dos seus filhos, da sua esposa, porque talvez você não se realizou profissionalmente. E enquanto você não descobre o propósito profissional de Deus na sua vida, você transmite essa mesma indiferença, essa mesma dúvida, essa mesma dor, você transmite isso para a sua próxima geração. E você vai criar filhos iguais a você. A pergunta é, você gostaria que seu filho tivesse o mesmo resultado que você está tendo hoje? Ensina o que você sabe. Não, eu não quero, eu quero que ele tenha mais. Aprenda algo diferente, reprograme a sua mente, ouvindo outras informações, fazendo isso de forma repetitiva, dizendo para você o quê, por quê, mas selando isso com a intimidade que você vai ter com Deus. Uma escolha certa hoje é capaz de anular todas as erradas anteriores. É o que Deus precisa para restabelecer a intimidade que você precisa ter com Ele, para que você viva nessa terra os seus melhores dias. Porque ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida. Não tem outra alternativa. Ou eu venço, ou eu venço. Ou eu me descubro como profissional, como pessoa, como marido, ou eu me descubro. Não dê ao seu cérebro uma oportunidade que não vale a pena para você. Você pode trabalhar com infinitas possibilidades, mas escolher aquela que tem a ver com você. Você pode acordar segunda-feira e ser feliz? Pode. Você não se aposenta daquilo que Deus colocou em você. E Deus colocou dentro de você um propósito profissional que, para ser descoberto, você já sabe. Tem que reprogramar a mente. E quando você assumir esse papel, naquilo que você fizer, não tem ninguém melhor do que você. E você vai ser tão bom que será feliz, prazer, vai se entregar em engajamento. E quando alguém te perguntar, por que você é tão feliz e faz com tanto amor? Você fala, por quê? Você tem um porquê. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Não importa o que falaram para você, o que importa é o que você vai falar para si mesmo daqui para frente.